a vontade de Deus prevalece. Quantas vezes já dissemos, seja feita a vontade de Deus, sem, no entanto, entendermos o verdadeiro sentido desta afirmação. A vontade de Deus ao criar o ser humano era de que este habitasse toda a terra e não se limitar a morar apenas no Éden. Diz a palavra em Gênesis 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O homem, por sua vez, decidiu realizar sua própria vontade, diferente daquilo que Deus disse. Portanto, o homem decidiu habitar na terra de Sinar e assim construir uma torre para contrariar a vontade de Deus, conforme o mesmo livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. É o que aconteceu com o ser humano. No entanto, construir uma torre para não ser espalhados, mas a vontade de Deus era de que os homens espalhassem toda a terra. E este desejo de Deus tinha que prevalecer sobre a vontade dos homens. No versículo 8. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Jesus, ensinando acerca da oração, disse aos discípulos que eles deviam orar da seguinte maneira: seja feita a tua vontade. Isso de acordo com Mateus 6:10. Muitos querem seguir a vontade de Deus. Eu e você queremos seguir a vontade de Deus. Muito bom esse desejo que temos. Muito bom esse desejo que você pode ter. Mas não é tão simples quanto parece, irmão. Quando a vontade de Deus parece concordar com a nossa vontade, estar de acordo com o que achamos e queremos, é fácil a gente seguir essa nossa vontade. Mas, como acontece muitas vezes, a vontade de Deus nos incomoda, pois esta tem sido totalmente contrária ao que achamos que devia ser. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. No versículo 38 está escrito: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amados, vemos aqui Jesus sendo confrontado com a vontade do Pai, a vontade de Deus, numa altura em que ele preferia que as coisas fossem de outra forma, menos incômoda, menos dolorosa. Jesus estava angustiado, triste, de tal maneira que ficou incomodado com a realidade que teria de enfrentar daí em seguida. O sofrimento da cruz. Então ele disse: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E ele, então, expôs a Deus o que lhe incomodava. Depois, o Senhor Jesus lembrou-se da oração que ele mesmo havia ensinado no passado aos seus discípulos. Seja feita a tua vontade. Foi então que ele exclamou: Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aleluia. Vemos neste episódio a vontade divina prevalecendo sobre a vontade própria, sobre a vontade do homem, sobre a vontade humana. Seja feita a tua vontade. Jonas capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando a palavra do Senhor aparece ao profeta Jonas, Deus tinha dois propósitos, ou seja, havia nesta palavra duas vontades da parte de Deus. Primeira vontade: Jonas devia ir pregar em Nínive. Quando Deus fala a Jonas, manda a Jonas, então Jonas fez a sua vontade, a sua própria escolha. Então ele escolheu ir para Tarsis, desafiando a vontade de Deus. E depois que ele desprezou a vontade de Deus para a sua vida, deixando de ir para Nínive e fugindo para Tarsis, Deus provocou uma tempestade muito forte. E depois ordenou que um grande peixe engolisse a Jonas. E assim, Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe. E daí ele arrependeu-se, orou e pediu a Deus para que o livrasse. E Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia. E assim, Jonas depois foi e pregou a palavra do Senhor em Nínive. A vontade de Deus superou a vontade humana de Jonas. Portanto, a vontade de Deus, mais uma vez, prevaleceu sobre a vontade humana, sobre a vontade do homem. Seja feita a sua vontade. A segunda vontade de Deus é em relação a Jonas. O povo de Nínive devia se arrepender. Esta era a vontade de Deus.
E começou Jonas a entrar pela cidade e pregava a palavra. Os cidadãos de Nínive acreditaram na palavra de Jonas. Jonas 3, versículos 4 e 5. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será advertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade do homem. Amados, às vezes, como Jonas, nós também não entendemos a vontade de Deus para nós. Mas o povo de Nínive aceitou a vontade do Senhor para suas vidas. Qual foi o resultado? Aquele povo foi salvo. Portanto, irmãos, melhor é nos conformarmos com o que Deus nos dá e não lutarmos contra o Senhor. Isto é o melhor que podemos fazer. Vamos seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre o melhor que nós devemos escolher. Vamos fazer a vontade de Deus. Diga a Deus: seja feita a tua vontade. O próprio Jesus nos ensinou, dizendo: vós orareis assim: seja feita a tua vontade. Como então realizar a vontade do Pai? Se você estiver cheio de mágoa, rancor, raiva, ódio, ciúmes, inveja, é necessário esvaziar-se. Esvazie-se para que a vontade de Deus se faça presente em sua vida. Minha irmã, meu irmão, esvazie-se. Submeta a sua vontade à vontade de Deus, à vontade divina. Porque Deus, Ele se preocupa consigo. Diga a Ele, diga a Deus, tal como falou Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória seja o nome do Senhor. Cristo vive em mim. Cristo vive em si. Não é fácil aceitar a vontade de Deus, mas mesmo assim temos que acolher a vontade de Deus. Às vezes, a vontade do Senhor dói, mas nunca deixa de ser perfeita. Amém? Peça que a vontade de Deus seja feita em sua vida. E as coisas não serão como você deseja, mas como Ele as projetou para você. Deus sabe o que precisamos e isso se torna o seu querer, mesmo que nós ainda não queiramos que aconteça dessa forma. O difícil, irmão, não é descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, mas negar a nossa vontade para fazer a vontade dele. Sim, isso é difícil. Às vezes, temos que renunciar às nossas vontades. Temos que negar as nossas vontades para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas.